2020 chegou, pessoal, e muito obrigado pela sua presença aqui no Universidade da Química. Se você me acompanha há 2 dias, se você me acompanha há 2 meses, se você me acompanha há 2 anos, ou se você me acompanha há 5 anos, né, que é o tempo de vida do Universidade da Química. Muito obrigado mesmo. Tomara que 2020 seja um ano excelente para a Universidade da Química, para que o canal cresça, quem sabe não chega aos 100 mil inscritos, mas principalmente para você, se você é um aluno de graduação em Química, que você consiga suas aprovações, venha a se formar. Se você já for um formando e quiser seguir a área acadêmica, que você consiga a aprovação no mestrado, doutorado e, se possível, com bolsa. Se você estiver prestando concurso público, que você consiga a aprovação no seu concurso. Enfim, desejo que 2020 seja um ano excelente para cada um de vocês em que vocês venham aprender Química de maneira aprofundada. E para isso, contem com a Universidade da Química. Uma pergunta que normalmente as pessoas me fazem é: quais livros são os livros adequados para se aprender Química, para se estudar? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta com foco na graduação, Química de nível superior. Eu não gosto dos livros de ensino médio, então assim, se me pedirem sugestão, eu não tenho como responder, porque eu realmente não conheço os livros de ensino médio. Agora, em Química de graduação, quais são os livros que eu recomendo? Se você me fazer a pergunta assim, olha, 2020 eu quero aprender Química, quais livros você me recomenda? Bom, depende muito do seu objetivo. Mas vamos lá, se você quiser aprender Química de maneira aprofundada e você tiver apenas condições de comprar um livro, esse livro que eu recomendo que vocês comprem é esse daqui. É o Atkins e Jones, o chamado Atkins de Química Geral. Bom, isso aqui, ó, o Atkins e Jones, não é um livro pequeno. Aliás, a grande vantagem que se tem de estudar através de livros é que a gente aprende muito mais do que aquilo que a gente precisa. Então, não vale estudar por apostila, né? A apostila tem uma vantagem, talvez você aprenda ali de forma resumida, de uma maneira mais rápida, mas se você quiser ser um profissional de excelência, né, ir acima da média, não ser ali um profissional mediano, como a maioria são, você tem que estudar através de livros. E para mim, o melhor livro para você começar a estudar Química de maneira aprofundada, se você tiver recursos para comprar apenas um único livro, compre o Atkins e Jones, o livro o Atkins, né, de Química Geral. Ah, eu não estou ganhando nada da editora para indicar esses livros. Não, eu estou indicando com base na minha experiência. Se você me conhece já há algum tempo, sabe que eu tenho um curso completo de Química Geral, um curso completo de Química Orgânica, um curso completo de Química Inorgânica e um curso quase completo de Físico-Química. Eu vou finalizar agora no mês de janeiro. Eu ouso dizer que a Universidade da Química é o maior acervo de aulas voltados para o público da graduação em Química. Esses cursos, inclusive, vocês podem assinar, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Para preparar esses cursos, eu tive que ler muitos livros. Eu estou indicando aqui os livros que eu considero principais. Então, para Química Geral, eu recomendo o Atkins e Jones. Inclusive, se você quiser fazer um concurso para o mestrado, doutorado, concurso público, para qualquer unidade da federação, foque em Química Geral. Quero fazer doutorado para a Universidade Federal do Espírito Santo, ou para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Ceará, Maranhão, não importa. Foque em Química Geral. E para aprender Química Geral, eu recomendo o Atkins e Jones. Então, vamos aqui para o primeiro, deixa eu colocar aqui. Agora a gente parte para os 4 grandes pilares, né? As 4 grandes áreas da química. Química orgânica, química inorgânica, físico-química e química analítica. Bom, dessas 4, a mais fácil, com certeza, é química orgânica. Não que química orgânica seja fácil. Acontece que química orgânica de graduação é padronizada. A gente tem que aprender mecanismo. E todos os livros de graduação abordam exatamente isso, mecanismo. A diferença na sua escolha, nesse caso, tem que ser afinidade. Gostei mais de um texto, gostei menos do outro, mas o foco é mecanismo. Os 2 principais livros que nós temos, Paula Bruce e Solomons. Temos inúmeros outros, o Carey, o McMurray, enfim, temos inúmeros outros. Mas os mais populares, Paula Bruce e Solomons. Eu, por afinidade, gosto mais do Solomons. Aqui, ó. Solomons, volume 1. Na verdade, temos 2 volumes. Para aprender Química Orgânica de maneira completa, tem que ler os 2 volumes. Não tem jeito, um único volume, você só aprende metade.
Mas assim, para química orgânica, eu acho que a maior parte dos livros são bem equivalentes e eu gosto mais do Solomon. A Paula tem mais texto, talvez seja mais legal, mas essencialmente eles abordam a mesma coisa. Agora entra a parte complicada. Diferentemente da química orgânica e da química geral, que nós temos uma referência, aliás, nós não temos uma única referência, mas uma única referência consegue dar conta da maior parte do assunto. Quando entramos em química inorgânica, por exemplo, aí já não funciona. Para montar meu curso de química inorgânica, eu consultei pelo menos 5 referências. O J.D. Lee, o Shriver e Atkins, e assim, eu amo o Atkins e Jones, o Atkins de química geral. Eu gosto do Shriver e Atkins, mas para mim ele está no nível bem menor. É uma leitura mais travada, é um bom livro, obviamente, ele é bem rico, mas eu não considero tão bom para a química inorgânica, assim como o Atkins e Jones é para a química geral. Além disso, eu consultei o Housecroft, um livro muito bacana, a parte de orbital molecular dele é muito boa, mas tem uma leitura muito ruim, uma leitura muito travada. O Misleitar e o Thoma, né, os livros do professor Henrique Thoma. Se eu fosse indicar para vocês um desses livros para iniciar, quero começar meus estudos em química inorgânica, eu recomendaria esse daqui, o Misleitar. Ele não é o melhor livro, ele não deve ser o único livro, mas tem coisas que só tem nele. Por exemplo, simetria. A parte de simetria dele é de longe a melhor nesses livros comerciais. Mas por que eu estou indicando esse livro? Porque se você ler esse livro, você vai ter um conhecimento de ciência mais amplo. Ele utiliza muita referência de artigo, e isso eu acho fundamental. Assim, o cara que vai estudar por apostila, pelo slide do professor, ele vai ter um conhecimento extremamente limitado, apenas para passar na prova. Quando você começa a estudar através de livros, seu conhecimento aumenta muito, porque você descobre muitas outras coisas. Você descobre muito mais do que aquilo que você estava indo atrás. Só que esse é um conhecimento já engessado. O que a gente lê no livro foi o que aconteceu no passado. A química é uma ciência viva. Então, se você quiser saber o que tem sido feito de química, tem que ler artigo científico. Só que esse eu acho que já é um nível um pouco mais elevado, né? Ler artigo científico para o ensino, para a pesquisa, faz parte do dia a dia, mas para o aprendizado, esse é um nível um pouco mais elevado. Deixa então para um segundo capítulo, vamos dizer assim. E o Misleitar, ele te inicia nesse tipo de abordagem. Ao longo do livro, ele cita várias referências. A gente consegue pegar a referência, né? Utiliza o Sci-Hub mesmo, pega lá a referência e temos uma ideia muito mais ampla. A gente consegue ver como que a química está sendo produzida hoje. Quer dizer, não hoje, né? Mas pelo menos pela data de publicação do livro. Já está um pouco defasado, mas ainda assim esse é um diferencial. Então, se eu fosse recomendar um livro para seus estudos em química inorgânica, para começar os estudos, eu recomendo o Misleitar. Físico-química também é complicado. Primeiro que físico-química é complicada por natureza. Para mim, é a parte mais difícil da química. Em termos de material para estudo, nós temos o clássico, o Castellan, é um livro bem legal, mas é um livro um pouco mais difícil de se ler. Dentre os livros comerciais, nós temos o Atkins, que eu detesto. Eu gosto muito do Atkins de Química Geral, acho bacana o Atkins de Química Inorgânica, mas eu detesto o Atkins de Fisicoquímica. Ele te joga as equações, ele não deduz poucas, e isso eu acho que empobrece muito o aprendizado de química. O aluno ele pode até reclamar porque o professor está deduzindo todas as equações, se ele vai utilizar só a equação final, ele não consegue entender aquela derivada, mas isso faz parte do processo de aprendizado e o livro tem que ter. Então, para montar o meu curso, aliás, de Fisicoquímica, eu utilizei o Levine. O Levine tem uma leitura bem mais fluida do que o Castellan. Ele deduz as equações e é um livro bem legal, ele conversa contigo. Ele fala, olha, essa parte aqui é complicada. O aluno costuma errar exatamente nesse ponto. Eu gosto muito dessa abordagem dos livros que conversam com a gente. Então, minha recomendação para a Fisicoquímica, para a terrível Fisicoquímica, é o Levine, também 2 volumes. Só que nesse caso, se você comprar o volume 1, você já tem boa parte do conteúdo que você precisa, que é essencialmente termodinâmica. Agora, a zoeira é que cinética só está no volume 2, né? Porque essencialmente fisicoquímica, termodinâmica
e cinética. Temos outras áreas, né? Quântica, espectroscopia, teoria cinética dos gases, fenômenos de transporte, mas isso acaba sendo algo secundário. A físico-química mesmo de estudo, termodinâmica e cinética, mas cinética está no volume 2, o que acaba te obrigando a comprar os 2 volumes. Agora, para química analítica também temos algumas dificuldades, porque química analítica, primeiro, que ela é bem separada, né? Nós temos a química analítica qualitativa, a quantitativa, que está ali bem próximo, mas temos a análise instrumental. Os livros clássicos de química analítica são o SCUG, tanto de química analítica quanto de análise instrumental, que eu não gosto tanto. Irei lê-los, obviamente, para montar o meu curso Tudo sobre Química Analítica, que vai ser lançado agora em 2020. Não tem previsão ainda, mas eu vou avisar vocês. Mas um livro que com certeza eu vou utilizar, que eu gosto bastante, é o Harris. Eu acho que o Harris é uma opção muito boa, porque, bom, é um livro grosso também, ele é pesado, e aqui a gente tem a parte de química analítica clássica e a parte de análise instrumental em um único volume. Só que, assim como as demais áreas, né, um livro só não basta para química analítica. Por exemplo, um livro muito bom é o Vogel. Né? O Vogel trabalha ali uma química analítica qualitativa clássica. O que tem no Vogel não tem em nenhum outro livro, mas ele serve como um manual. Enfim, química analítica também é bem complexa, mas se eu fosse recomendar um livro, eu recomendaria o Harris. Então são essas as minhas recomendações caso você queira aprender química de maneira mais aprofundada, sair ali da apostilinha do professor e, enfim, aumentar o seu nível de conhecimento em química. Eu recomendo esses livros. Você pode discordar, pode colocar aqui então nos comentários, porque livro também tem uma questão de afinidade, né? Essa é uma seleção que eu fiz, que eu gosto e eu recomendo. Mas pode ser que você tenha lido esses livros e não tenha gostado. Mas se a pergunta for, me recomenda um livro para eu começar meus estudos, eu recomendo o Atkins e Jones. Tem muitas pessoas que amam o Brown, gostam muito do Brown. O Brown é um bom livro. Só que eu conheço mesmo o Atkins e Jones, sei que é um livro muito aprofundado, e eu tenho certeza que vale um investimento. Aliás, isso é um investimento, né? Hoje você pode conseguir esses livros, por exemplo, em PDF. Mas assim, eu acho que livro é um negócio legal para você ter ali na sua casa, para você consultar. Um livro desses que você compra agora, você vai ficar 10 anos, 15 anos com eles. Temos a vantagem que química, ela, enfim, né, a gente estuda coisas do século XIX, isso não muda, a termodinâmica não vai mudar. Então esses livros têm bastante durabilidade. Além de ser uma excelente fonte de consulta para o caso de um concurso ou para preparar suas aulas. Mas como eu falei, é um investimento. Tem que ter um investimento de tempo, porque você tem que estudar esses livros, você tem que ler. Não é só passar o olhinho ali antes da prova, não. Tem que estudar, tem que ler, se possível fazer anotações. Conte com os cursos da Universidade da Química, que é uma excelente orientação para como você pode aumentar seu conhecimento de química, ajuda a entender o que é abordado nesses livros. Afinal, utilizei esses livros como referências, mas também um investimento de dinheiro. Esses livros não são baratos. Então, se você vai comprar esses livros, leia, dê valor ao seu dinheiro. E, aliás, se você for comprar e ao mesmo tempo quiser apoiar a Universidade da Química, aqui embaixo eu vou colocar o link para vocês comprá-los na Amazon. Então, olha só, se a Amazon oferece o melhor preço, por que não usar o link aqui embaixo, né? Você não vai pagar mais caro por isso e vai ajudar a Universidade da Química. Se por um acaso você encontrar na Saraiva, enfim, alguma outra livraria, alguma outra editora, um valor mais em conta, vá na editora, siga o seu bolso. Mas se o preço for equivalente ao da Amazon e quiser comprar na Amazon, então use o link aqui embaixo que você vai ajudar muito a Universidade da Química. Pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo de 2020 sugerindo a vocês esses livros para que você aumente seu conhecimento ao longo de 2020. Eu espero que esse canal continue saudável, que eu venha continuar publicando mais vídeos, teremos videoaulas, teremos quadros novos, se tudo correr bem. Continuaremos com as séries de comentários sobre animes, Dr. Stone, Hataraku Saibou e vários outros que vocês me indicaram. Conto muito com o apoio de vocês, quem sabe esse ano não chegamos 100 mil inscritos. Até é possível chegar nesse número, se vocês me ajudarem. E vocês ajudam de uma maneira bem simples. Dá o like, compartilha e se for novo por aqui, se inscreva na Universidade da Química. Eu tenho certeza que se você gosta de ciência, se você gosta de química, você não vai se arrepender de se inscrever no canal.
Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.